E parte 2. Aí temos a Pencil. Esse daqui é um exemplo, talvez seja a mais antiga do Brasil, creio eu, a ponte lá de São Vicente, né, do comecinho do século passado. Então a gente vê aqui, temos uma outra foto aqui que dá para ver mais de perto. Então ela tem esse desenho, né, essas torres e esses cabos, né, que ligam as torres e que prendem o tabuleiro nos cabos. A gente tem uma outra ponte também lá em Florianópolis, né, também bem famosa, né, bem emblemática, turística. Né, então essa ponte, ela é um pouco mais recente, mas ela também já deve ter quase seus 100 anos aí. Então a gente vê vãos, é um método construtivo aí, indicado para vãos até aí mais de 300 metros, vãos grandes, bem grandes. Tem a figura aí das torres e os cabos que ligam as torres e dali eles penduram o tabuleiro que vem embaixo. Tá? Então esse é um desenho básico aí de ponte pêncil. E temos também as pontes estaiadas, que diferentemente da pêncil, essa daqui é uma das mais famosas aí também, é uma ponte nova, né? Não tem muito tempo que foi construída, é ali em São Paulo, na Marginal Pinheiros. Então dá para a gente ver aqui que a fundação dela, né, e a parte da torre, ela fica aqui em uma das margens e ela pendura os tabuleiros. Então a diferença dela é que ela é com uma torre, né, geralmente, mas pode haver projetos aí com mais de uma, mas ela é presa diretamente na torre, não tem aquele cabo unindo duas torres, né? Então, a gente tem uma outra ponte em São Paulo aqui também, é até melhor para a gente poder enxergar, porque aquela outra ela tem duas pistas, né, se cruzando. Essa aqui é outra ponte lá na Marginal Tietê. Então fica mais claro até, né, que ela tem essa torre aqui e todos os cabos para unir lá com o tabuleiro, elas saem de uma única torre. Então temos aqui também uma solução para grandes vãos. Tem a figura lá da torre, o tabuleiro preso aí por esses cabos que são os estais. Então talvez seja o tipo de ponte mais curioso, mais bonito aí que as pessoas mais admiram, né, ao ver. Temos também a solução do caixão perdido. É uma solução muito boa, principalmente quando você tem que fazer curvas. A gente vai ver aqui alguns exemplos. Né? Então, se a maioria das pontes elas são feitas com vigas, né? Como que eu faço curva? Né? Até existem pontes que fazem a curva, né, colocando várias vigas longarinas, mas não é muito comum. Geralmente, quando se há necessidade dessas curvas, optam pela solução do caixão perdido. Essa daqui é uma obra ali, né, também foto do Google. A gente encontra essa obra ali na rodovia Anhanguera, na região de Campinas. Então a gente vê que ela sai da marginal, né, da lateral aqui. Ela vem bem na lateral da pista e ela faz a curva e cruza lá para o outro lado. Aí depois tem o retorno virando para lá. Né? Então, para fazer essa curva, a melhor solução encontrada aqui foi essa questão do caixão perdido. Temos um outro exemplo aqui, essa também foto do Google, aqui em Sorocaba, perto de um dos terminais. E é uma ponte que ela cruza ali pela linha férrea, né? Você está passando por cima de uma avenida e ela abre em duas partes, né? Uma parte ela vai reto aqui e outra parte ela faz a curva e pega essa mesma avenida. Então é a mesma coisa, né? A mesma facilidade, né, que tem para poder fazer essa curva, né, variando aí a seção, dependendo do projeto. Então basicamente é esse desenho que ela tem. E é por isso que ela chama de caixão perdido, porque dentro ali ela é oca, né? Não tem necessidade e seria até
sobrecarga, né, material à toa, e se ela fosse toda maciça, né? Então, logicamente, ela é oca por dentro. Então, é isso que se chama de caixão perdido. E tem também vários tipos de métodos construtivos para se fazer uma obra aí com um desenho desse ou parecido com esse. Temos uma outra solução aqui, que se encaixaria um caixão perdido, né? Essa daqui é uma obra ali em Belo Horizonte, próximo à rodoviária, né? Então na Avenida do Contorno. Aqui seria uma situação muito parecida com essa da foto anterior, mas ao invés de fazer caixão perdido, eles fizeram concreto armado aqui, né? A parte do pilar, a travessa e a viga longarina aqui a gente vê que são vigas metálicas. Então, com a viga metálica, eles tiveram uma facilidade maior de fazer essa curva. Então, mesclando, né, misturando a parte do concreto armado com a parte metálica, eles encontraram uma solução diferente aí, interessante para essa obra. Não é muito comum ter vigas metálicas em pontes, mas tem várias obras e essa daqui é uma que a gente encontrou. Né, temos lá, então, voltando aqui a parte do concreto armado e as vigas metálicas. E essa outra obra que a gente viu antes ali na Castelo Branco também. Então ela foi feita, né, a fundação aqui, os pilares e essa viga aqui foram feitas todas em concreto e a longarina direto aqui. Todas as longarinas são metálicas. Então é uma solução aí também não muito comum de se encontrar, mas é uma opção. E já entrando na parte das vigas em grelha que a gente fala, né? Por que grelha? Porque a gente vai ver aqui, a gente tem as vigas travessas, né, que vão estar aqui na cabeça dos pilares aqui, e que vão receber as vigas que vão estar no sentido longitudinal, que são as longarinas. Essa daqui é uma obra ali que liga um trecho do Rodoanel, uma alça do Rodoanel com a rodovia Castelo Branco, ali também em São Paulo, e ela tem lá 4 viadutos. Então, todos eles com a mesma solução, que a gente vê aqui em grelha, né? Com as longarinas, com as vigas travessas, as transversinas. Vamos dar uma olhada em cada um dos elementos. Então, a gente tem aqui o pilar, né? Os pilares, continuando ali da fundação, subindo. A viga travessa, né? Coroando ali os pilares, ligando eles, e servindo de apoio para as vigas longarinas, que vão no sentido longitudinal. Aqui. E também temos as vigas transversinas, que unem as vigas longarinas. Vamos dar uma olhadinha, então, como fica isso num projeto. Então, aqui a gente tem a parte da fundação. Essa fundação aqui, por exemplo, com tubulões. Temos aqui um outro tubulão, mais um tubulão lá. E dos tubulões já nascem os pilares. Aqui então é o sentido do tráfego. A gente tem a figura aqui da laje de aproximação. Aqui temos os encontros, né? Um dos encontros aqui, o encontro do início da obra. A viga atravessa aqui, na cabeça dos pilares. E as longarinas. E a proteção de talude, né? Já pedindo ali, né? Que geralmente em lajota sextavada, ou às vezes é concretado, né? Que é importante se proteger essa parte aqui. Então a gente tem alguns dos vários elementos constituintes aí nesse projeto. Dando uma olhadinha então aqui na parte do encontro, então a gente está vendo de cima, né? O sentido aqui do tráfego que a gente viu no outro desenho era este, né? Vamos dizer que um vem aqui, o outro vem aqui, né? Se for mão dupla, por exemplo.
Então, a gente está olhando de cima. Então aqui a gente tem toda a laje de aproximação e as alas aqui, né? As alas aqui fazendo a contenção do solo, né? E aqui vão estar apoiadas cada uma das vigas. A gente vê tracejado aqui, né? Redondos aqui os pilares também. Então, tem bastante detalhes aí. E aqui um outro detalhe que mostra bem o apoio aqui, a viga travessa. Os pilares chegando aqui. Esse é um detalhe da travessa, né? Tem os dentes ali para ir acompanhando os níveis, né, de cada uma, né? Ela tem um caimento aqui de 2%, então por isso ela tem esses dentes. E cada longarina vai estar apoiada aqui um desses pontos. Nesse caso ela tem 5. Então 5 vigas. Aqui temos também um detalhe, né, que dá para a gente ver bem a parte das vigas. Temos cada uma das vigas aqui. Então elas são lançadas, são posicionadas aqui. Aí tem essa pré-laje, que é feito o fechamento entre elas, para depois poder fazer aqui a parte da laje, do pavimento, né, a concretagem aqui. E dá para a gente ver lá os acostamentos, faixa de rolamento, tudo mais. Guarda-roda, aqui na lateral. Aqui um outro detalhe aqui das lajotas pré-moldadas, né, para poder fazer as pré-lajes, né, para poder fechar. E a laje vai estar em toda essa parte de cima, passando por cima das vigas e das pré-lajes, aí é concretada toda a laje. Então, essas pré-lajes, elas ficam nos vãos entre as vigas longarinas. Um outro detalhe aqui. E aqui dá para a gente ver bem aqui a parte do guarda-roda, que a gente já viu na sessão anterior. Então aqui vai estar, o tráfego vai estar passando aqui. Tem o guarda-roda aqui. E aqui a gente tem um passeio. Então temos a figura do guarda-corpo ali na lateral. Inclusive é elevado aqui, né, se tiver uma tubulação, alguma coisa para passar por aqui. Então fica essa abertura aqui. Então são essas partes aí que a gente geralmente tem nos projetos. Pegando aqui um outro exemplo, a gente tem ali entre Salto, indo sentido Jundiaí, na SP300, a gente tem uma situação que a gente comentou de uma obra de arte em curva, mas feita em vigas, né, em grelhas. Então a gente tem, ela sai aqui, é um dispositivo de retorno. A gente vai ver aqui, ela começa com aterro, então é uma solução que foi mesclado algumas soluções para poder compor esse projeto. Então ela iniciou-se com aterro, né, saindo aqui de uma determinada cota, já vencendo uma boa parte aqui com aterro, né, já tem espaço aqui para saia, que já está afastado aqui da rodovia. Daqui para lá, começou já mais alto, né, com um muro em solo reforçado. Esse solo reforçado é o que geralmente se chama de terra armada, né? É que terra armada é marca, né? Então a gente fala Gillette, por exemplo, né? Então tem alguns sistemas aí. Então esse sistema com esse desenho específico que é da fabricante terra armada. Mas tem outros sistemas, né? Tem um sistema Batcom também, que o funcionamento é basicamente igual, mas o nome da técnica é muro em solo reforçado. Inclusive na TPU do DR aqui de São Paulo, por exemplo, você encontra lá como muro em solo reforçado. Então são feitas essas placas, né, e as fitas lá dentro do aterro, e é feita uma contenção. Então, depois do aterro, somente com solo, foi criado um segmento aqui de muro, e aqui já tem a fundação aqui, provavelmente um tubulão, né, depois o pilar, a viga aqui, e já começa a obra de arte. Então, foram mescladas algumas soluções aí para compor esse projeto. E isso daqui que a gente enxergaria no projeto, a parte do aterro,
a parte do muro de contenção e depois já encaixando na obra de arte. Depois aqui a gente vai ver que lá na frente ela vai fazer a curva, então aqui ele vai ganhando altura paralela com a rodovia. Depois ele começa a fazer a curva para poder cruzar e fazer o retorno. Olha lá, e a gente vê como fica ali. Então fica várias vigas. Aqui o espaçamento é bem menor, né? Daqui aqui já é bem pouca coisa para poder, aqui é menor ainda, para poder ir fazendo a curva. Então não é muito comum ter viadutos em curva assim com vigas longarinas. Ali na região da Baixada, se não me engano, tem também viadutos assim. Geralmente a solução que a gente mais vê por aí é de caixão perdido, mas também pode ser feito dessa forma aqui. Pessoal, então é isso que a gente queria passar para vocês sobre obras de arte especiais, pontes e viadutos. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e sugestões para os próximos vídeos. E se você quer saber mais sobre os nossos conteúdos, siga-nos nas nossas redes sociais. Até mais!